Meu nome é Luana, eu tenho 15 anos, sou baixinha e gordinha. Moro com os meus pais, o meu irmão e uma irmã de criação, que na verdade é a minha prima. Após o falecimento da mãe dela, ela veio morar com a gente. Eu sempre tive fama de comer muito por ser gordinha, mas na verdade, nem eu mesma sei por que eu sou assim, já que eu não exagero na comida. Acho que é genética mesmo. Mas eu vou contar algo inusitado para vocês. De um ano pra cá, eu comecei a levar culpa das coisas que não fazia. Por exemplo, alguém comprava algo de comer e guardava. Quando ia procurar, tinha sumido do armário. E aí, a culpa era da gordinha. Eu estava bastante chateada com essa história. Eu resolvi investigar. Isso estava me deixando intrigada. Eu passei de acusada a detetive. E foi assim que eu descobri o segredo da minha prima. Durante vários dias, vi as pessoas escondendo os doces e chocolates que compravam, e no outro dia, a culpa caía em mim. Cheguei a pensar que tivesse um fantasma atacando o armário e a geladeira. Eu não tive sucesso em minha busca. Parecia que era um mistério sem solução, e todos os dias eu levava a culpa. Então eu resolvi fazer um teste. Conversei com a minha amiga Raíssa e pedi para dormir em sua casa, e ela super topou. Minha mãe deu permissão e eu fui feliz da vida para casa da minha amiga. Eu contei a ela o que estava acontecendo e que eu não aguentava mais levar a culpa por algo que eu não tinha feito. Ela me ofereceu uma câmera para que eu pudesse registrar o meu sono e provar que eu não fazia aquelas coisas. Achei a ideia incrível e todos veriam que eu não era culpada pelo sumiço das comidas. Quase não dormimos naquela noite. Ficamos arquitetando o nosso plano. A gente ria muito e a ansiedade tomava conta da gente. Eu queria que a próxima noite chegasse logo para que eu provasse a minha inocência. Eu levei a câmera dentro da minha bolsa da escola e eu precisava ser cuidadosa, pois os meninos costumavam mexer em nossas coisas. Mas no final deu tudo certo. Assim que eu cheguei em casa, eu escondi a câmera para ser usada à noite. Quando todos foram dormir, eu coloquei o meu plano em prática. Eu liguei a câmera bem de frente para a porta e deixei gravando. Eu demorei um pouco para dormir, mas logo o sono me venceu. Afinal, eu não tinha dormido quase nada na noite anterior. Minha mãe nos chamou para ir para a escola e eu levantei rapidamente. Eu queria saber se eu conseguiria descobrir logo o que estava acontecendo. Mas foi bem frustrante. A câmera não mostrou nenhum movimento no meu quarto. Minha amiga veio correndo me encontrar quando cheguei na escola. Mas aí eu contei que não tinha descoberto nada. Então, ela me deu outra ideia, de colocar a câmera no corredor que iria para a cozinha. Assim, poderia descobrir quem andava por lá. Eu adorei aquela ideia. Eu não sabia porquê, não tinha pensado nisso antes. Mas eu tinha certeza que agora eu descobriria quem estava fazendo tudo aquilo e colocando a culpa em mim. Acho que eu fiquei acordada metade da noite, pois no outro dia quase não consegui abrir meus olhos. Quando a minha mãe me chamou para ir para a escola, eu até esqueci da câmera. Só lembrei quando a minha mãe perguntou o que era aquela coisa lá no chão. Eu saí correndo e peguei a câmera. Precisava urgente olhar aquelas imagens, mas eu estava atrasada para ir para a aula. Portanto, era uma tarefa que teria que esperar, pelo menos até eu voltar da minha aula. Eu passei o tempo todo da aula sem conseguir me concentrar. Eu tinha certeza que eu pegaria o culpado ou culpada. Era questão de tempo para que as pessoas me pedissem desculpa. Quando a aula acabou, eu voltei para casa correndo. Mal falei com a minha mãe e ela perguntou se eu estava precisando ir ao banheiro, já que eu entrei quase voando dentro de casa. Mas era pressa para ver as imagens. Eu não queria acreditar no que estava vendo naquelas imagens. Eu jamais imaginei que aquilo acontecesse no meio da noite em minha casa. Eu estava ali perplexa, assistindo e sem saber o que pensar. Por volta das 2h30 da manhã, minha prima saiu do quarto, parou em frente à porta do meu quarto e conversou comigo como se tivesse acordada. Depois, ela foi em direção à comida. Eu só não consegui ver o que ela fazia, pois a câmera não pegava a imagem lá. Eu fiquei intrigada. Eu liguei para a Raíssa e contei o que tinha visto. Ela me falou que provavelmente a minha prima era sonâmbula e nós não sabíamos. Eu pensei em perguntar para minha mãe, mas eu não podia de maneira nenhuma falar sobre a câmera. Minha amiga me disse para esperar mais uma noite. Então, eu deveria colocar a câmera na cozinha para ver se ela levantaria novamente.
pois se ela fosse sonâmbula, nós deveríamos cuidar dela para que nada de mal acontecesse com ela. Pelo jeito eu tinha descoberto mais coisas do que imaginei, mas agora eu tinha 2 problemas para resolver e eu não sabia por qual começar, já que havia lido que quando a pessoa sai da cama dormindo, o ideal é que alguém a leve de volta. Será que a partir daquele momento as minhas noites seriam só para vigiar a minha prima, a suposta ladra de geladeira? Eu não conseguia nem me concentrar nas atividades que eu precisava fazer, já que meu pensamento era só esse. Já havia aprendido que devemos controlar os nossos pensamentos e cuidar da nossa mente. Naquela noite eu fiquei acordada até 2h15 da manhã, mas a minha prima não saiu da cama. Então significava que aquilo não acontecia sempre. E aí eu resolvi deixar a câmera na cozinha para ver se eu ia captar mais alguma imagem dela. Parecia que eu tinha acabado de pegar no sono e já era hora de levantar. Tinha certeza que aquele dia não conseguiria prestar atenção na aula novamente. Eu levantei devagar e fui lá pegar a câmera. Eu não estava acreditando no que estava vendo. Agora eu tinha provas concretas de quem era o ladrão de comidas lá em casa. Guardei a câmera. Precisava dar um jeito de comprar um pendrive e armazenar aquelas imagens, pois eu queria fazer um vídeo e apresentar para nossa família. Naquele momento eu só pensava em me defender. Nem pensei na pobre coitada da minha prima. Antes de sair de casa, eu pedi dinheiro para minha mãe. Falei que precisava de dinheiro para comprar um pendrive, pois só assim eu poderia colocar o meu plano em prática. Raíssa precisava aceitar ir comigo comprar o pendrive e me ajudar a passar aquelas imagens, sem contar que ainda precisaria pedir que ela me deixasse ficar mais uns dias com a câmera dela. Entrei na sala de aula e ela estava me esperando. Eu contei o que havia descoberto. Nós rimos muito e ela aceitou ir comigo e deixar a câmera mais um tempo. Só pediu que eu a convidasse para assistir o filme Revelação. Durante uma semana eu deixei a câmera gravando e levando a culpa pelas coisas que eu não fazia. Mas eu estava próxima de mostrar para todo mundo o que realmente acontecia lá em casa. Eu estava louca para contar para minha família. Eu montei o vídeo com as imagens e pedi que no sábado todos estivessem à disposição, pois eu queria apresentar um trabalho da escola e precisava da opinião deles. Ficou tudo combinado, e eu com a minha ansiedade exalando pelos poros. A Raíssa fez questão de sentar na frente da TV, disse que queria assistir de camarote. Mas, antes de mostrar o filme, eu perguntei para minha mãe se ela sabia que a Sofia era sonâmbula. Todos me olharam como se eu estivesse contando uma história de terror. A minha mãe disse que nunca desconfiou que isso pudesse acontecer com ela. Então eu disse que apresentaria a prova de que a minha prima era sonâmbula e que eu não era culpada por comer as comidas que sumiam durante a noite. As primeiras imagens eram da Sofia andando pela casa durante a noite. Por várias vezes ela aparecia acompanhada de uma pessoa, que a levava de volta para o quarto e depois voltava para a cozinha e comia tudo o que achava. Por algumas vezes eu cheguei a pensar que aquela pessoa fosse sonâmbula também, mas não seria possível, já que ela conduzia a Sofia de volta para o quarto. E isso me fez ter certeza que estava bem acordada. Percebi que a minha mãe estava sem reação. Por um momento parecia que ela iria ter um colapso, pois as imagens mostravam com clareza meu irmão assaltando as comidas durante a madrugada. Eu estava satisfeito com a minha descoberta. O meu pai se levantou e veio ao meu encontro, me abraçou e me pediu desculpas por sempre colocar a culpa em mim. O mesmo fez a minha mãe. Já o meu irmão estava vermelho feito um pimentão. Não conseguia nem falar. Ele se levantou e disse que fazia isso porque perdia o sono no meio da noite e sentia fome. E foi assim que descobriu o problema da minha prima. Então, ele ajudava a Sofia e aproveitava para comer alguma coisa. Assim que ele terminou de falar, levou um puxão de orelha da minha mãe. Primeiro por não ter contado sobre o problema da Sofia. E depois por ter deixado que eu levasse a culpa de algo que eu não havia feito. E ele sabia que eu ficava triste com isso. Já o meu pai explicou as consequências da mentira para a vida, a perda da confiança, a imagem do mentiroso e enganador. Mostrou que as atitudes podiam ter posto em risco a vida da Sofia. Ele fez com que o meu irmão percebesse que somos o dono de quem queremos ser. Meu irmão percebeu que errou e desde esse dia mudou muito. Ele se tornou mais responsável e, graças a esse evento, ele buscou ser uma pessoa melhor e mais honesta. Quanto a mim,
Eu estou feliz por ter conseguido ajudar a minha prima e por não levar mais a culpa de algo que eu não fiz, né? Além de ter ajudado meu irmão a acordar de verdade para a vida. Oi, gente, aqui é a Rê Andrade. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mais essa história. Não esqueça que estamos aqui de segunda a sexta-feira e nos vemos amanhã, ok? Um beijo e tchau, tchau!